Olá pessoal que está acompanhando o nosso blog. Eu quero trabalhar com vocês hoje um conceito muito bacana da mecânica, que é a dinâmica do movimento circular uniforme. Geralmente no segundo grau vocês estudam primeiro o movimento circular uniforme, isso daí vocês vão ver lá na cinemática, que realmente faz parte da cinemática. E mais tarde vocês vão ver com as leis de Newton, aí você vai trabalhar o conceito de aceleração centrípeta e depois você vai trabalhar a força centrípeta. Eu quero fazer um vídeo unindo esses três conceitos porque fica muito mais simples de você perceber o conceito geral, porque um é consequência do outro. Esse vídeo é um pouco mais longo, porque eu quero trabalhar com vocês detalhadamente, fazer alguns exercícios que são o que se utiliza na vida real, que é bacana você ver a aplicação em vida real, e não só exercício de vestibular. Então vamos começar. A primeira noção que nós temos que ter é como nós trabalhamos o movimento circular uniforme, certo? O movimento circular uniforme, ele tem como fórmula básica essa daqui, V igual a 2π vezes R dividido por T, que é o período. Como que eu chego nessa fórmula? Eu quero demonstrar essa fórmula para vocês, ou deduzi-la, certo? Só para vocês verem que é uma consequência natural do movimento. Primeira coisa que vocês têm que saber é que toda grandeza linear é igual a uma grandeza angular multiplicada pelo raio. Isso é muito importante. Então eu vou trabalhar com esse conceito angular aqui, ó. Eu sei que a minha velocidade angular é igual à variação do ângulo dividido pela variação do tempo, certo? Para que eu possa dar uma volta completa numa circunferência, eu ando 360 graus, ou 2π, certo? E quando eu dou uma volta numa circunferência, esse conceito é o conceito de período, certo? Se você observar aqui, ó, eu já tenho a minha fórmula. Olha aqui, ó, já cheguei aqui, ó, certo? Eu só preciso agora multiplicar pelo raio, o que eu acabei de fazer, certo? Agora vamos fazer uma aplicação disso. Eu tenho aqui uma coisa que sempre acontece quando nós estamos levando o nosso carro para balancear, que o mecânico faz o seguinte, olha que coisa bacana que ele faz. Ele coloca o pneu numa maquininha, que é essa daqui, e o pneu começa a girar em alta velocidade. Ele gira 830 rotações por minuto. Se o pneu tem um raio de 29 centímetros, qual é essa velocidade dessa bolinha vermelha? Ou em outras palavras, se eu estivesse andando em linha reta, qual seria a velocidade dessa minha bolinha? Certo? Ou quantos metros eu andaria? Porque um conceito está inerentemente dentro do outro, né? Como é que eu calculo isso? A primeira coisa que eu tenho que fazer é calcular o período, certo? Para eu calcular o período, o problema já me deu aqui algo que é muito importante, 830 RPM. 1 dividido por 830 RPM, eu vou ter 1,2 vezes 10 a menos 3. Se eu multiplicar por 60, eu vou ter 0,072 segundos, certo? Tem um conceito de segundos que vai me dar o conceito de hertz. Agora, olha aqui, só aplicar a minha fórmula, né? Aplicando a minha fórmula ficou trivial, né? Olha aqui, aplicando a fórmula vai ser o quê? 2π, que é o da fórmula, o raio, 0,29, dividido pelo período. Com isso, nós temos 25 metros por segundo. Se você dividir esse valor pelo do raio, você tem a velocidade angular, que não é o problema nosso, certo? Agora, eu queria fazer um comentário importante, ó. A velocidade linear é constante o tempo todo, mas a direção do meu vetor velocidade está variando, certo? E isso é muito importante demais, porque quando
o meu vetor está variando a direção, como tem aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho que, apesar da velocidade ser a mesma, a velocidade linear, eu tenho uma variação na direção do vetor, o que implica que eu tenho uma aceleração. Se eu tenho uma aceleração, essa aceleração que existe em todo movimento circular, isso é importante entender. Não interessa se a magnitude da minha velocidade é constante, a minha direção sempre estará mudando. E se sempre estará mudando, meu vetor é diferente, certo? Como que eu faço isso para calcular, então, a magnitude da minha aceleração centrípeta? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse vetor e vou colocar aqui, ó, vocês aprenderam isso na matemática, lá com o Sérgio, que você faz essa soma vetorial, eu posso deslocar meu vetor à vontade, posso colocar aqui onde eu quiser. Aqui não me interessa onde eu coloco. Eu vou colocar aqui e vou calcular. Como é que eu faço isso? É o que eu vou fazer agora com vocês. Eu vou reduzir essa imagem um pouquinho, porque eu fiz um curso lá na Pixel, em Hollywood, e eles me ensinaram em 5 minutos como fazer esse efeito, que é muito bacana. Fica olhando, ó, o que eu vou fazer. Pum, agora ficou pequenininho. Bacana demais isso. Agora, olha aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte comentário com vocês, ó. Alfa mais beta, tá vendo? Alfa mais beta é igual a 90 graus. Alfa mais beta é igual a 90 graus. Por quê? Olha, isso é muito importante vocês entenderem, porque o vetor velocidade, no ponto que ele é tangente, ele forma um ângulo de 90 graus com o raio. Isso é muito importante para nossas deduções de fórmula. Esses conceitos são simples, mas são importantes de sabermos. O que mais eu posso dizer? Eu posso dizer que alfa mais θ é igual a 90 graus também. É óbvio, né? Que é 90 graus, porque alfa mais θ é igual a 90 graus, porque aqui ele está formando um ângulo de 90 graus também. Então, 90 graus, 90 graus. Daqui eu deduzo rapidamente, sem muita complicação, que o meu ângulo beta é igual ao meu ângulo θ. Tranquilo isso, né? Agora, como é que eu calculo a magnitude da minha aceleração centrípeta? Já que a aceleração centrípeta sempre vai existir no movimento circular. Olha, repetindo isso de novo, ó. O movimento circular, mesmo que a velocidade seja constante, ela tem aceleração, porque ela muda de direção. E para isso, como que eu vou calcular então a aceleração? Eu preciso fazer algo que todos os livros mostram, que é muito bacana, que é usar a semelhança de triângulos, certo? Aí a semelhança de triângulo está aqui, ó, o mesmo ângulo θ nos dois, ó. Eu posso pegar COP e esse outro pedaço aqui, ó, CO, esse número aqui que não tem nada, certo? Agora eu preciso de um conceito muito bacana da matemática, que é do cálculo, que me diz o seguinte: todas as vezes que o tempo tender para zero, eu tenho que uma outra grandeza tende para um outro ponto. Esse conceito de limite é super bacana. Agora, olha aqui, ó. Se meu ΔT está tendendo para zero, isso daqui, ó, o meu OP, tá vendo? Esse arco OP está tendendo para ΔS ou para VΔT. VΔT. Isso significa o quê? Que ele está se tornando cada vez mais próximo de uma linha reta. Olha aqui, eu vou até rabiscar aqui para vocês verem. Olha, à medida que O e P se aproximam, porque o tempo está se aproximando, esse O daqui está indo direto para cá, ó, em linha reta. Está formando um triângulo, certo? Se isso é uma verdade, quando ele está se aproximando o T de zero, mas não é zero, se aproxima de zero, eu tenho o quê? Essa semelhança de triângulo. Já que os ângulos são iguais, eu posso falar que ΔV
sobre um dos lados R, que nesse caso é V, certo? Está aqui. Ele é proporcional ou está para V delta T para um dos lados R, certo? Se isso é isso mesmo, porque é, né? O que eu tenho? Eu posso pegar agora meu V e multiplicar por meu V aqui, ó. Vai aparecer V2. Vou pegar o meu delta T e dividir por delta V. Delta V sobre delta T é chamado aceleração. Mas no nosso caso, olha, isso é importante, ó. Para o nosso caso, a aceleração é devido a essa movimento em cima de uma circunferência. Então, essa aceleração não é aceleração linear, é uma aceleração centrípeta. E toda aceleração centrípeta, ela é voltada para o centro. Por isso que a aceleração centrípeta é chamada também de aceleração radial, certo? Porque aponta para o centro, como está aqui a nossa figura. Olha que importante, essa figura é muito bacana, que dá para vocês um entendimento da parte filosófica, né? Da parte mais conceitual. Olha aqui, ó. Uma partícula saindo do ponto A e chegando no ponto P, ela gasta o mesmo tempo de sair do ponto O e chegar no ponto A. Olha que bacana. Ele deveria ter ido de O até A. Tá vendo? Mas a aceleração centrípeta, nesse caso nós já estamos introduzindo o conceito de força centrípeta, que eu vou explicar daqui a pouquinho, está fazendo com que esse ponto A aqui, ó, essa minha partícula que está no ponto A, ele caia até o ponto P. Tá vendo? Então, a cada momento que você está andando aqui na curva, ele está tendo uma força que está jogando você para dentro. Tá vendo? Você deveria estar aqui, caiu para cá. Você deveria estar aqui, caiu para cá. Certo? Por isso que eu coloquei aqui, ó. Quando O vai para A e O vai para P, o tempo gasto é o mesmo. Mas olha que bacana que eu posso fazer aqui com vocês. Eu vou fazer aqui do lado. E para isso, só para estar para um entendimento maior, já que nós estamos estudando dinâmica, eu vou apagar esse treco daqui, que eu também aprendi lá no curso da Pixel em Nova York, na Hollywood, né, que é. Então eu vou fazer aqui com vocês o seguinte conceito, ver se vocês acham bacana, porque eu acho isso bacana demais. Olha aqui, ó. Eu posso prolongar isso, ó. Olha aqui, vou prolongar isso, ó. Ó, tá vendo? O que está acontecendo? Prolonguei, tá vendo? Aqui formou um triângulo, tá vendo? Um triângulo. Agora eu tenho aqui, olha aqui, ó, um triângulo formado dessa forma daqui, ó. Certo? Eu tenho aqui um ângulo de 90 graus. Aqui eu tenho o raio, aqui eu tenho o raio, aqui eu vou chamar de H, que é a queda que ele vai ter. Isso daqui é meu ΔS, ó. ΔS. Mas meu ΔS é V vezes o T, certo? Agora, olha aqui que eu vou fazer aqui para vocês vão gostar demais, ó. Eu vou usar o teorema de Pitágoras, a hipotenusa ao quadrado, R mais H ao quadrado, vai ser igual à soma dos catetos ao quadrado, R2 mais o outro cateto, que vai ser, eu já vou colocar o quadrado aqui, V2 sobre T2, certo? Desenvolvendo esse quadrado perfeito, eu tenho R ao quadrado mais 2 vezes RH mais H ao quadrado, certo? Sobre R2 mais V2 T2. Agora eu vou mudar de cor aqui para ficar bonito. Mudando de cor, eu posso fazer o seguinte, olha aqui, olha que sacada bacana. Esse R2 eu corto com esse R2. Agora, olha aqui, o meu H, vamos analisar meu H. O meu H é isso daqui, ó, essa distância, certo? Mas essa distância
quanto mais próximo o meu ponto O estiver do meu ponto A, desse aqui, quanto mais próximo esse ponto P estiver do meu ponto O, menor vai ser o meu H, concorda? Quanto mais próximo. Então, vou usar o mesmo conceito que eu acabei de falar para vocês, de limite. Quando o meu ponto P se aproxima do meu ponto O meu ponto H vai tendendo para zero, certo? Se ele tende para zero, então ele tender para zero ao quadrado vai tender para zero do mesmo jeito. Então, agora eu tenho, olha aqui que eu tenho agora, 2RH igual a V2, T2. Agora, olha aqui, eu vou isolar meu H. Ó. Isolando meu H, ficou V2, T2 sobre 2R. Olha, esse pedaço da fórmula é muito bacana. Essa daqui é a altura que ele está caindo, né? Porque ele está caindo à medida que ele faz a fórmula. Mas agora, nós sabemos lá da cinemática. Lembra que eu falei para vocês que eu quero trabalhar os conceitos da cinemática junto com o movimento circular para vocês verem que tudo é igual. Nós aprendemos lá com Galileu que no movimento em queda livre, para você calcular o H, como é que você faz? H vai ser igual a meio da aceleração vezes t ao quadrado. Lembra que eles chamam essa equação de sorvetão aplicada agora para queda livre. Agora, olha aqui, eu tenho H aqui, tenho H aqui. Você já sabe o que eu vou fazer, né? Vou igualar os dois. Então, eu vou ter meio de A T2 igual a V2 T2 sobre 2R. Agora, olha aqui, trocando de cor também, para vocês verem que eu tenho um monte de pincel bonito. Eu posso cortar esse 2 com esse 2, posso cortar esse T2 com esse T2. Sobrou o quê? Que a aceleração vai ser igual a V2 sobre R. Olha aqui, que é a aceleração centrípeta. Como eu estou indo para o centro, essa aceleração é chamada aceleração para o centro ou centrípeta. Provamos a fórmula de novo, da mesma maneira. Mas nós introduzimos agora um conceito novo, que é o de força. Então, agora nós precisamos entender o que é esse conceito de força centrípeta. Nós aprendemos lá com Newton, se alguma coisa saiu do seu estado natural, que é a força, que é a lei da inércia, né? Se estiver em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, se alguma coisa aconteceu, porque uma força foi aplicada sobre ele. É esse o conceito que nós vamos trabalhar agora, que é muito importante. Agora, olha aqui, deixa eu ter até uma foto do livro do Newton, eu vou colocar aqui, só porque é uma curiosidade para vocês. Olha aqui, ó, o livro do Newton é chamado Principia. Por que a gente fala Principia? Porque está escrito em latim, se você perceber aí, está tudo escrito em latim. E outra coisa interessante é que o nosso centro de estudos não se diz Principia, né? Porque está escrito em latim. Então, a gente fala Principia, centro de estudos, certo? E se existe uma força que fez variar, essa força é chamada força centrípeta. Mas agora tem um ponto importante, olha aqui, ó. Não é uma força criada pela natureza, não é uma força igual à força elástica ou à força da gravidade. Qualquer coisa pode funcionar como força centrípeta. Isso é muito importante. Qualquer coisa pode funcionar como força centrípeta, contanto que o que acontece? Se essa força resultante for apontada para o centro, tá vendo? Força centrípeta é qualquer força que aponta para o centro, numa trajetória circular, é óbvio, né? Então, olha que coisa bacana. Se você tem o atrito funcionando, jogando o carro para o centro, essa força é a força de atrito. Tudo que acontecer num movimento circular que te acelera em direção ao centro é um movimento, é uma força centrípeta, tá vendo? O carro está sendo jogado para cá, olha a setinha, tá vendo? Isso aqui é o que nós vamos fazer agora. Agora nós vamos deduzir isso, que é
trivial. Olha aqui, primeiro eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem que bacana que eu aprendi isso também lá no curso de efeitos especiais. Olha que coisa bonita, ó. Meu carro está girando e por ele estar girando, olha aqui, ó, meu carro por estar girando, tem alguma coisa que está jogando para o centro, por isso que eu coloquei aqui, ó, que é a força centrípeta. Se está jogando para o centro, é uma força centrípeta. E a força centrípeta é uma força resultante, tá vendo? E toda força resultante é igual massa vezes aceleração, que é o trivial. Agora, mas nós já sabemos a aceleração centrípeta. A aceleração centrípeta é V2 sobre R. Então, a força centrípeta, olha aqui como é que é simples. A força centrípeta é igual a quê? M vezes a aceleração centrípeta. Que essa formulinha daqui é absurdamente simples, mas não engane, não se engane. Ela é simples, mas ela é poderosa. E para entendermos que ela é poderosa, nós vamos ver algumas situações interessantes. Vamos começar do caso mais simples e vamos chegando no caso mais complicado. O primeiro caso que eu quero trabalhar com vocês é esse daqui, ó, o caso mais simples, que é o efeito da velocidade linear. Como que a velocidade, a variação da velocidade influencia a aceleração ou a força centrípeta? Eu vou colocar um exemplo aqui, ó. Um avião de aeromodelismo de quase 1 quilo, né? 900 gramas, e com um cabo guia, tá vendo? Olha aqui, ó. Um cabo guia, esse cabo guia aqui, ó, tá vendo? Esse cabo guia aqui, ó. Que tá aqui na foto, você pode ver também, ó. O cabo guia, de 17 metros, tá vendo? Calcule a tensão no cabo para V igual a 19 metros por segundo e 38 metros por segundo, para essas velocidades, certo? Olha agora que bacana. Eu já vou colocar a fórmula aqui, que vocês já sabem, né? A força centrípeta está relacionada com a força resultante. A força resultante, nesse caso, só é a tensão, igual a mv2 sobre R. Certo? Trivial isso, né? Agora, olha aqui, ó, eu vou substituir os valores. Eu vou ter 0,9, tá vendo? Que é a massa, vezes a velocidade primeira dela, que é 19 ao quadrado, sobre o tamanho do cabo guia, certo? Isso vai me dar 19 newtons. Agora, para a velocidade 38, eu tenho o seguinte, olha que bacana. Para 38 eu tenho agora uma força maior de 76 newtons. Mas olha que interessante, se eu quiser reduzir essa força, eu posso aumentar o cabo, tá vendo? Se em vez de 17 fosse 20, sei lá quanto, um cabo maior me dá uma tensão maior. Isso quer dizer o quê? Fica mais fácil para essa pessoa aqui, ó, poder controlar esse avião, que é muito pesado. Certo? Esse daqui é um caso muito bacana, simples e tranquilo, né? Agora eu quero fazer um outro caso, porque esse outro caso vai, no final, unir com o próximo e nós vamos fazer uma confusão e vocês vão entender algo super bacana. O efeito do coeficiente de atrito, que vocês já estudaram muito. Então, olha aqui, ó, vou fazer o seguinte, deixa eu botar as imagens para vocês, para ficar mais fácil. Olha aqui, ó. Qual é a velocidade máxima que um carro pode, com segurança, fazer uma curva? Em 3 situações. Pista seca, já coloquei aqui, ó, pista seca, PS, 0,7, que é o coeficiente de atrito estático. Numa pista molhada, que é 0,4, e uma pista molhada com pneu careca. Olha que bacana, com 0,1. Que isso acontece, isso é muito importante você entender como é importante segurança e qual é a importância de usar um pneu novo no seu carro. Para você contar isso para o seu pai, né? E o raio da curva é de 51 metros. Como é que eu resolvo isso? Simples, tranquilo e muito bacana de ser feito. Olha aqui, ó, já coloquei os meus valores aí e vou deduzir a fórmula para vocês, para depois a gente aplicar. Olha aqui, ó. Olha aqui que eu botei aqui, que é muito importante, ó. A força centrípeta vai ser a força de atrito estático, certo? Porque o atrito estático que vai jogar o carro para o centro.
Então, a força de atrito estático máximo. A fórmula é μ estático vezes a normal. Simples, né? Isso aí você já sabe essa fórmula. Eu só estou aplicando a fórmula que vocês já sabem para o movimento circular, né? Olha aqui, ó. Então, o que eu vou ter? Olha aqui que eu tenho aqui, que eu já coloquei nessa fórmula aí, toda bonitona. M estático vezes mg. Por que mg? Porque a força normal é igual à força peso, né? Por isso que está aqui, mg. Igual a mv2 sobre r, que é o trivial. Agora, olha aqui, eu preciso do V, então eu vou isolar V, né? Isolando V, eu chego nessa fórmula maravilhosa. Essa fórmula é muito importante. Se você entendeu a derivação dessa fórmula, não precisa decorar. Mas se você não entendeu e gostaria de sempre usá-la sem muito trabalho, é mais fácil decorar, né? Porque essa fórmula daqui eu aplico para tudo, nesse caso, né? Olha aqui o que eu vou fazer agora, ó. Ó, eu vou aplicar para os meus problemas. Para o meu problema, olha aqui, ó, que coisa bacana. Eu tenho o coeficiente de atrito diferente, tá vendo? O coeficiente de atrito diferente, mas o restante das variáveis são os mesmos, né? Então, fica muito mais fácil. Agora, olha aqui, ó. Se eu entrar numa curva com uma pista seca, eu posso entrar nessa curva, que tem 51 metros de raio, a uma velocidade de 18,7 metros por segundo. Isso equivale a 65 km por hora. Mas se estiver chovendo, eu posso entrar nessa curva a 14 metros por segundo, ou 51 quilômetros. Olha que caiu de 65 km por hora para 55 km, 51 km por hora. E se eu tiver com pneu careca e a pista estiver molhada, porque está chovendo, eu tenho que entrar nessa curva a uma velocidade de 25 km por hora. Olha a diferença. A pista seca com pneu bom, eu posso entrar na curva 65, mas chovendo e com pneu ruim, careca, eu posso entrar a 7 ou a 25 km por hora. Olha, isso é muito importante, porque está trabalhando com segurança, né? Agora vamos para o nosso terceiro caso. O melhor sempre fica para o final, né? Então, agora que é o último caso que nós vamos estudar, que é o efeito da inclinação da pista sem atrito. Nós vamos estudar o que é melhor e o mais bacana de tudo que nós estamos vendo. Eu vou usar como exemplo uma corrida que é muito popular nos Estados Unidos, que é o Daytona 500. Certo? Ainda não é muito divulgada no Brasil, mas um dia quando vocês assistirem na televisão, vocês vão gostar demais. Como é que funciona o Daytona 500? Daytona 500 é uma corrida que é uma pista oval, tá vendo? E a pista oval, e ela só fica fazendo curva, tá vendo? E as curvas são inclinadas, tá vendo? Por que essa inclinação? Essa inclinação, além de dar segurança, faz com que o carro viaje em uma velocidade muito mais alta. A velocidade máxima da curva tende a ser maior por causa dessa inclinação. E isso que nós vamos estudar, o efeito da inclinação da pista. Olha que caso bacana esse aqui, ó. Olha aqui que eu estou colocando, ó. O que vai manter o carro? O que vai manter o carro na curva? Olha aqui, ó, eu vou colocar normal aqui. Vamos ver se vocês adivinham. Vou colocar normal aqui. Vou colocar normal aqui. E eu vou colocar normal nesse carro daqui de cima, ó. A normal desse carro aqui de cima está mostrando para a gente o quê? Que é a normal que faz a função de força centrípeta. Olha que bacana. A normal que vai fazer isso. E por causa da força normal é que os carros conseguem fazer curva em alta velocidade. Vamos continuar. Olha aqui, ó. Eu vou apresentar para vocês dois gráficos que é muito bacana, que eu tirei de um livro do Cutnell, de Physics, nona edição. É um livro usado muito nos Estados Unidos, mas ele é meio básico. Mas para segundo grau ele é muito bom. Existem livros melhores do que ele, que é o Sears, Halliday, o Tipler, que são livros de primeira linha. Mas esse também é muito bom. Então olha aqui que bacana que eu coloquei, ó. Aqui está o carro fazendo a curva, tá vendo?
num plano inclinado, ele aqui sendo visto por trás, a curva, a força peso que sempre é perpendicular, certo? Indo em direção ao centro da Terra. Aqui nós temos a normal, que é a perpendicular ao terreno, tá vendo? Então, olha aqui, ó, eu vou ter que decompor a força normal. Então, quando eu decompor a força normal, uma parte da força normal, que é a força normal cosseno de θ, vai anular o efeito do peso, né? E a outro componente, que é Fn seno de θ, que é o que funciona como a força centrípeta, certo? Então, eu vou colocar as fórmulas aqui, que nós já conhecemos todas elas, mas só para vocês lembrarem. Olha aqui, ó. Então, eu coloquei dessa maneira, ó. A força centrípeta, que é o seno, tá vendo? Fn seno de θ. Então, se ela é o único componente apontando para o centro, a força tem que ser igual a massa vezes a aceleração, que no caso da força centrípeta, mv2 sobre r. Certo? Isso já é de conhecimento de vocês, que nós acabamos de estudar. E nós temos isso aqui, ó. Fn cosseno de θ igual a mg, né? Porque é o componente que vai anular o peso, certo? Agora, olha aqui, o que eu vou fazer? Vou dividir uma equação pela outra, que eu posso fazer isso. Olha aqui, se eu dividir uma equação pela outra, eu vou cortar Fn com Fn, seno sobre cosseno, que é tangente, corta esse mg. Olha aqui que vai ficar a nossa bonita fórmula agora. E poderosa, né? Tangente V2 sobre RG. Agora, eu vou isolar para ver, né? Porque o que nós queremos é a velocidade máxima que o carro pode virar. Isso quer dizer que V vai ser igual a raiz quadrada de RGT, tangente de θ. Certo? Essa daqui é a nossa fórmula básica. Eu gosto de deduzir antes as fórmulas para não ser uma coisa somente de mecânico, né? Você saber pensar o problema. Então, vamos lá. Agora, eu peguei os dados reais. Olha aqui, ó. A inclinação da curva da Daytona, de uma das curvas, é de 31 graus. O raio da curva, 316 metros. Por que é bacana essa corrida? Primeiro, porque os carros entram em alta velocidade, como você está vendo aqui, olha o tanto de carro. E o segundo, porque tem batidas maravilhosas de ver. Ninguém morre, ninguém machuca, mas aquela confusão de um monte de carros para bater. Depois vocês assistem, vocês vão gostar. Agora eu vou substituir o valor na nossa fórmula, né? Que nós já deduzimos no slide anterior. Aqui eu coloquei 316, que é o raio, a gravidade e a tangente de 31. Com isso, olha aqui, fazendo essas continhas, que eu não vou fazer, né, que vocês sabem fazer isso, vocês vão encontrar uma velocidade de 43 metros por segundo. Isso daqui equivale a quê? Equivale a 155 km por hora. Olha que incrível, eles entram na curva a 155 km por hora. Mas se você acompanhar a corrida, eles vão falar que os carros entram na curva a 314 km por hora. Ué, por que nós conseguimos calcular que a curva, olha aqui, a velocidade máxima é 155 e a velocidade que eles entram é 314? Porque nós estamos trabalhando com inclinação sem atrito. Agora, se eu acrescentar o atrito, que eu não acrescentei em nenhum momento, a força atrito somado com a inclinação ou a força normal, o seu componente em x, levam a uma velocidade máxima de 314 km. Com isso aí, nós terminamos a nossa revisão inteira sobre força centrípeta. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.